A gente não tinha visto um salto tão grande entre os Frontier Models e um LLM de lançamento há muito tempo. Finalmente foi lançado o Mythos Preview e ele vem com o nome de Fable 5, um LLM novo que com certeza agora deixa todos os outros para trás e coloca um grande desafio para a OpenAI. Será que a OpenAI vai conseguir alcançar e lançar alguma coisa à altura do Fable 5, que é um LLM lançado da família Mythos? Vem comigo que nesse vídeo eu te falo tudo sobre o Mythos, tudo sobre o Fable, o que ele é e o que ele não é, e se faz sentido ou não você usar dentro do seu workflow para desenvolvimento de software. Bora! Recado rapidinho do nosso patrocinador de hoje, AI Coders Academy, nosso canal. Se você está querendo aprender sobre inteligência artificial para desenvolvimento de software, quer melhorar o processo dentro da sua empresa, eu te convido a clicar no link que está no primeiro comentário fixado e conhecer um pouco mais do nosso trabalho. São aulas ao vivo toda quinta-feira à noite e toda segunda-feira atualizações em live, ao vivo também, sobre o que está acontecendo no mercado. Nosso propósito é te trazer em tempo de atualização o que acontece e te ensinar. Quer aprender Harness Engineering, Spec Driven Development, engenharia de contexto e muito mais? Está no lugar certo. Clica no link aqui embaixo e também temos treinamentos em company caso você queira levar para a sua empresa. Bora pro vídeo. Cloud Mythos 5 e Cloud Fable 5 foram lançados hoje, no dia 9 de junho de 2026, e até a data que eu estou gravando esse vídeo, não tem nenhum outro competidor que entrega velocidade e inteligência na proporção que esses modelos estão entregando. Eu falei alguns vídeos atrás que eu duvidava muito que a Anthropic iria liberar esse modelo para a gente, e eu paguei língua. A Anthropic liberou sim, e sim, esse modelo está muito interessante e ele demonstra estar realmente acima dos demais modelos. A gente ainda precisa treinar e testar bastante como usar esse modelo e quais workflows vão fazer mais sentido, mas nas primeiras impressões, os outputs já foram muito interessantes. Vocês vão estar vendo aqui na tela agora alguns joguinhos, alguns prompts que eu fiz durante a live que eu fiz com o pessoal aqui do canal durante o lançamento lá da Anthropic. Mas vamos lá. Primeira coisa para você ficar atento. O Fable 5 ele é da família do Mythos. Então ele é o Mythos, só que com vários guardrails, várias proteções para você não conseguir usar ele para questões de segurança, por exemplo. Sempre que você esbarrar em uma questão, inclusive as pessoas estão reclamando bastante disso, que o Mythos entenda que leva algum risco de segurança, que vai mexer em uma parte sensível, o Mythos automaticamente, o Fable, faz o fallback para o Cloud Opus 4.8. Ponto importante, ele custa o dobro, exatamente o dobro, do modelo do Opus 4.8. Se a gente observar lá o preço por API, atualmente o preço do Opus 4.8 custa $5 o input, $25 o output, e o Mythos custa $10 o input, $50 o output. O preço de cache também é o dobro. Então é literalmente o dobro, mas algo interessante por aqui. Latência ainda está muito ruim, em 4 segundos a latência, porém o throughput do Mythos, do Fable 5, ele está variando de 27 a 50 tokens por segundo, o que é a mesma variação que o Opus 4.8 encontra também. Ou seja, ele tem a mesma velocidade, o mesmo throughput do Opus 4.8, que é muito interessante. O Fable só vai ficar disponível dentro dos planos subsidiados da Anthropic, que são os planos Pro, Max, Team e também o Enterprise baseado em assentos, até no dia 22 de junho. Ou seja, você tem poucos dias para testar esse modelo dentro do seu plano de assinatura. Já te adianto que ele é um Opala, come token adoidado, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. Em 1h20 de live, fazendo testes básicos, testando coisas bestas, acabou todo o meu limite do meu plano max de 5 vezes. Então fique atento se você for testar para bobeira, para você não gastar seus tokens à toa. Se for testar, testa já em alguma coisa prática para você não se arrepender. Porém, a partir do dia 23 de junho, você não vai ter acesso a esse cara mais subsidiado pela Anthropic. Eles até falaram que pode ser que eles estendam isso, e até aqui embaixo, né, depois desse ponto, e deixem o Fable 5 disponíveis ainda dentro dos planos, porém, é bem provável que não. Só tem um fator que pode mudar isso, e eu já falo para vocês já já. Ou seja, na prática, você vai ter que pagar por token, uso por token, aquele valor que vocês viram agora há pouco. $5, na verdade, $10 input token e $50 output token, que pode ficar bem salgado, pode representar talvez no uso intenso de LLM algo na casa de $6.000 mês. Deixa aqui nos comentários, você tem $6.000 mês hoje
para bancar LLM ou você é uma pessoa normal? Deixa nos comentários se você é uma pessoa normal ou deixa nos comentários se você é bilionário ou trabalha na Anthropic que você tem como bancar essa conta de LLM. Agora, tem uma situação que se você torcer bastante, cruzar bastante os dedos e o time da OpenAI fizer um bom trabalho, pode dar boa pra gente, que é se a OpenAI lançar um LLM tão bom quanto, que seja tão parrudo quanto esse. Aí sim, a gente pode estar vendo um cenário se desenhando para que a Anthropic mantenha esse LLM mais tempo sendo subsidiado e a gente conseguindo usar esse cara no nosso plano de assinatura convencional. Apesar de que ele ainda consome muito token e seu plano vai embora muito rápido. Vamos entender aqui os benchmarks e por que esse cara se diferencia. O Mythos 5 ou o Fable 5, ele tá melhor do que o Mythos Preview. Isso aqui pegou muita gente de surpresa. O Mythos Preview no SW Bench Pro, ele estava com 77,8%. E só isso já era absurdo, já era um baita de um resultado. Porém, agora, o Mythos 5 Fable 5 está com 80%, então está 3% acima do que o Mythos Preview. Comparado ao Opus 4.8, é mais do que 11% de diferença entre o Opus 4.8, que é um dos melhores modelos da atualidade, e o Mythos 5 Fable 5, que agora crava o seu nome no top 1 dos modelos de LLM, seguido pelo GPT 5.5 com 58,6%. Além disso, temos o benchmark de Agentic Coding, que é o Frontier Code da Diamond, um benchmark novo, aonde o Mythos 5 e o Fable 5 estão pontuando 29,3%, o Claude Opus 4.8 com 13,4% e o GPT-5 com 5,7%. Mas lembrem, lançamento é cheio de pegadinhas. É claro que a Anthropic não ia colocar os benchmarks que favorecem a concorrente na frente. Eles vão trazer todos que eles são muito melhores antes. Por isso que eu já vou lá para a parte de baixo dessa tabela, aonde esse carinha que geralmente aparece lá no topo das tabelas da Anthropic, dessa vez, não sei porquê, apareceu lá embaixo, que é o Agentic Coding Terminal, que é o Terminal Bench 2.1, que de fato o Fable 5 está muito bem, com 88% com asterisco. Por que asterisco? Porque durante os testes ele teve o fallback do Opus 4.8 e por ter o fallback do Opus 4.8, que é quando ele atinge um nível de uso ou alguma função, alguma atividade que seria mais crítica, ele dá esse fallback, ele ficou com 88%. Talvez o Mythos puro ele fique até acima desse cara. Seguido de Opus 4.8 com 82,7% e GPT 5.5 com 83,4%. Eu tô realmente muito ansioso que a OpenAI tenha alguma carta na mão. Se não, cara, se ela não tiver uma carta na manga para isso, o jogo tá bem ganho para Anthropic. Todos os benchmarks, literalmente todos, foi um avanço muito grande de LLM. A gente não tinha visto um salto tão grande entre os top de mercado, entre os frontier models e um LLM de lançamento há muito tempo. O Mythos 5 e o Fable 5 chegaram para dar uma sacudida muito legal no mercado. Mas lembra vocês, essa sacudida não vem sendo subsidiada total. Você vai precisar pagar por API. Acabou a era da IA grátis. Será? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. Aqui a gente tem um Frontier Code, um benchmark que mede a acurácia versus o custo. E nesse caso, quanto mais para cá, mais caro, e quanto mais alto, mais assertivo, melhor a acurácia do LLM. E aqui a gente tem um salto bizarro. Tinha uma briga antes entre GPT 5.5 e o próprio Claude Opus 4.8, o 5.5 mandando bem aqui nos benchmarks, o Opus 4.8 e o GPT 5.5 tendo umas coisas meio estranhas, do tipo o modo médio do GPT 5.5 indo melhor do que todos, o modo low indo melhor do que o modo médio do Opus 4.8, mas quando o assunto é Fable 5, simplesmente o modo low já está no páreo do modo max do Opus 4.8, perde um pouco para o X-High e do médio para cima só dá o Fable. O Fable realmente ganhou bastante aqui nesse benchmark. Claro, meus amigos, de novo, o disclaimer. É um lançamento da Anthropic, ela vai chamar atenção para o que faz mais sentido para ela. Analisando o benchmark independente, que é o do cursor, talvez não tão independente assim mais, vai, porque agora tem a parceria da SpaceX com a Anthropic e com também o próprio cursor, talvez não tão independente assim, a gente tem o Fable 5 muito melhor do que qualquer LLM que já passou pelo cursor. A gente está falando de Opus 4.8, GPT 5.5, Composer 2.5, nenhum deles consegue brigar com o Fable, pelo menos nem no nível low. O nível low do Fable 5 já está dando trabalho para o nível max do GPT 5.5 e do Opus 4.8 High dentro do benchmark do cursor. Ou seja, aqui, meus amigos,
corrobora para confirmar aquele outro benchmark que a gente acabou de ver. Só que não é um pouco a mais, é muito a mais. E esse benchmark tem uma pegadinha. Se você ler ele da esquerda para a direita, você vai falar, então peraí, o Fable 5 gastou menos? Não, é da direita para a esquerda a precificação. O zero está aqui, bem na direita. Ou seja, quanto mais para a direita e mais alto, melhor o modelo. Isso que significa que, nessa curva, o Composer 2.5 da própria Cursor, de quem diria, né? Ele está aqui pontuando pau a pau com o GPT 5.5 e Opus 4.8 High, mas custando bem menos. Na sequência, o melhor em custo-benefício está o GPT 5.5 e na sequência está o Opus 4.8 em custo-benefício. Porém, no meio do caminho, se você estiver utilizando o X-High do GPT 5.5 ou o Max do 4.8, pode ser que faça sentido você testar o Fable 5, que aqui o custo-benefício dele fica no intervalo entre GPT 5.5 X-High e Opus 4.8 Max. Só que daí para frente, meus amigos, o jogo vai ficar muito mais caro. Você vai ver aqui, ó, o custo do Fable no modo Max sendo $18,02, enquanto o Opus 4.8, que já era caro, está com $7,59 no modo Max. Porém, o que a gente precisa analisar é o resultado, o quanto isso impacta de fato no output final. E aí a gente observa que o score foi realmente muito mais alto. O topo do score do Max foi em 63%, o topo do score no Max do Opus 4.8 nesse caso, e o Max no Fable foi 72,9%. Então, praticamente ali, quase que 10 pontos percentuais, 9 pontos percentuais de diferença do Max do Opus 4.8 para o Fable. E essa discrepância não existia do GPT-5 e do Opus. Não tinha 5.5, era 64,3%, Opus 4.8, 63,8%, não dava nenhum por cento de diferença. Olha a diferença disso aqui, meus amigos. Enquanto eu gravo esse vídeo, ainda não saiu o Deep SW Bench. Estou muito ansioso para ver como o Fable vai se posicionar aqui dentro, mas eu imagino, vou chutar em Vinto Futuro, eu acredito que ele vai fazer uns 77% aqui nesse benchmark, passando o GPT 5.5. Eu acredito isso, custando aí, vou chutar aqui, aí você vem do futuro e fala se deu certo depois, custando $29 para rodar esse teste. $29,07, para ser mais específico, num average time de 47 minutos. Será que eu acertei? Deixa aqui se você veio do futuro. Outra coisa que chama bastante atenção nesse lançamento é a capacidade de robustez da Anthropic, que aumentou dentro da sua infraestrutura. Nos lançamentos, geralmente, a gente sempre via um elevado número de erros aqui no Cloud Status. E dessa vez, a gente vê que ficou bem tranquilo o status, poucos incidentes. Tiveram algumas falhas pontuais durante o uso, a gente observou isso, que está ligado à alta demanda pelo LLM, mas em nenhum momento eu tive problemas do tipo 429 ou do tipo tá fora do ar, bad request, nenhum tipo desse problema usando o Fable 5. O meu único problema foi que meus tokens acabaram igual água. Parecia que era um Opala que eu estava pilotando. E bom, é isso. Uma potência alta que o Opala entrega exige bastante combustível. Para você que não está usando nenhum produto da Anthropic, você também consegue usar o Fable 5 dentro do cursor. Inclusive, tem um link aqui que dá 50% de desconto para você. Não tem parceria, não é patrocinado, mas já que tem esse link, 50% de desconto, quem sabe faz sentido para você usar lá dentro. Está lá dentro do próprio cursor AI disponível para você. Também está disponível dentro do Replit, no modo de esforço alto. Então, se você quer usar o Fable lá dentro, pode usar lá dentro. Já usei, já fiz alguns testes, não notei que valeu a pena usar. Meu feedback sincero. Mas para problemas mais complexos pode ser que faça sentido para você usar também. Mas se você está pensando que o Fable ele nasceu só para mexer com código, você está muito enganado. Aqui tem um reporte do Drug Design. Usando o Mythos 5, o time interno deles de proteína, os experts aceleraram os aspectos de projetar essas proteínas em questão de 10 vezes. Ou seja, não é só fazer código 10 vezes mais rápido, é questão de você também fazer coisas na área da biologia, química e física que talvez você não conseguiria fazer antes com outros modelos. Então a gente está falando de fato para um LLM que está entregando coisas em outro nível. E eu tenho certeza que muitas pessoas já duvidaram que isso era capaz. Inclusive, se você lembra de alguém que falava LLM nunca vai chegar nesse jeito, deixa aqui nos comentários, eu quero saber quem que você tem hate ou não. Tô zoando. Mas comenta aí, só pra gente saber mesmo. Agora, essa é a parte mais chata do Fable, e talvez a melhor, inclusive, porque eles estão travando de fato muitas coisas. Os safeguards estão atuando bastante. Muita gente está relatando que durante a execução de código e tarefas, o Fable 5 está fazendo o fallback
para o Opus 4.8. Legal? Então isso está acontecendo, isso muito por conta daquele receio que fez a Anthropic lançar o projeto Glasswing, que tem aquelas empresas gigantescas participando do projeto, como por exemplo Linux Foundation, Microsoft, AWS, Cisco, Google, JP Morgan, NVIDIA e Palo Alto. Então tem uma galera participando desse projeto, essas pessoas têm acesso a LLMs. E agora vem a parte que eu não sei se a gente vai gostar muito desse caminho, que eu já falo no próximo bloco. Se de um lado eu fico feliz de poder usar um LLM do potencial que é o Fable 5, por outro lado, eu fico com uma pulga atrás da orelha. Porque o Mythos 5, de fato, aqueles sem safeguards, sem os guardrails que a Anthropic está colocando agora, ele só fica disponível para as empresas que a Anthropic selecionar. É um grupo muito seleto de empresas e que os critérios são da própria Anthropic. Ou seja, os critérios podem ser critérios e talvez a gente não tenha critérios o suficiente para bancar um Mythos de verdade. E talvez a gente nunca vai ter. A gente está entrando numa era de inteligência artificial que a inteligência artificial volta a ser parte das elites. Só quem tem muita grana consegue usar esses LLMs e a gente aqui embaixo vai ter que se contentar com o Opus 4.8, enquanto os caras lá de cima estão usando o Mythos 5 adoidado. Quero saber a sua opinião. Você se sente confortável sabendo que existe LLM muito mais avançado e que não está liberado para todo mundo e você vai ficar simplesmente com o que eles permitirem que você tenha? Ou você acha que todo mundo deveria ter acesso a todos os LLMs? Qual que é a sua opinião? Quero saber a sua opinião sincera. Deixe aqui nos comentários. Eu sou o Vini, esse é o canal da AI Coders Academy. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve no canal, deixe seu like, tamo junto, aquele abraço e clica no link fixado para conhecer mais o meu trabalho. Valeu!